Boa tarde. A gente vai falar um pouquinho hoje sobre a nossa revisão, né? Então, na nossa revisão, nós vimos, né, das imagens abaixo, eu pedi a vocês para dizerem um nome, né, algumas vezes, e a função desse instrumento meteorológico. Aqui a imagem, né, tem a A, a B, a C e a D, eu botei o A, pluviômetro, B, biruta, C, anemômetro e D, termômetro. E botei outros instrumentos também para vocês falarem. Então, qual seria a função do pluviômetro, né? O pluviômetro, ele tem a função de medir a quantidade de chuva. Alguns alunos fizeram o trabalho, ele é um potinho, né? E ele tem uma régua e ele vai medindo a quantidade de chuva. Quanto maior a quantidade de água e o nível sobe em relação a essa régua, teoricamente, você mede a quantidade de chuva daquela região, daquele local. A biruta é muito comum em aeroportos, né? Ela mede a direção do vento. Então, está para um lado, está para o outro, tá? O anemômetro mede e registra a velocidade do vento, esse aqui. E o termômetro, que é esse daqui, me parece termômetro de ambiente. Esse aqui é o termômetro que a gente usa, né, para medir a temperatura do corpo, que o normal é 37 graus, né? As aves, por exemplo, são 40 graus. Então, cada animal tem uma temperatura, né? E o ambiente também, dependendo da região quente, próximo da linha do Equador, vai ter um clima tropical. Regiões polares, como a tundra, né? Daquele bioma mais frio. Então, ele serve para medir a temperatura. O barômetro, ele indica a pressão atmosférica, a altitude e prováveis mudanças de tempo. Ah, professora, qual instrumento eu vou usar para medir a temperatura, para ver se vai chover ou não, para ver a umidade? Você não vai usar um, você vai usar todos em conjunto. O psicrômetro, é a quantidade de umidade do ar. Lembrando que na aula de vocês ao vivo eu falei que quanto maior a umidade, maior a possibilidade de chuva. Né? Então, eu unindo todos esses instrumentos, pluviômetro, biruta, anemômetro, termômetro, barômetro, psicrômetro, eu posso ter a possibilidade de chuva ou não. Vai depender dos resultados. Aqui ele está pedindo para descrever as principais características do bioma e citar o clima, tá? Eu botei bem resumido, vocês podem botar mais, até porque a prova de vocês são 10 questões múltipla escolha. Tá? Então, não precisa decorar, a gente tem que entender. Floresta temperada, a gente tem que lembrar que são as 4 estações bem definidas, né? O clima é um clima equilibrado, né? Um clima temperado, vamos dizer assim. Mas as 4 estações são bem definidas e normalmente no outono tem as folhas decíduas que caem, né? A floresta tropical, o clima é tropical, quente, está próximo à linha do Equador, né? E tem chuvas constantes, devido à alta umidade dessa região. O deserto, o clima é desértico, seco, né? Árido, e tem escassez de chuva, ou seja, chove pouco. Savanas e campos, o clima é quente, eu tenho pequenos arbustos, mas uma diversidade de animais, como a savana africana, né? A taiga tem um clima frio e pequenos arbustos. Na tundra, o clima é extremamente frio, é congelante, e eu não tenho arbustos, é mais gramíneas, né? Na taiga também tem gelo, mas a temperatura ainda é um pouco melhor para a sobrevivência de alguns arbustos e animais do que na tundra, que é um clima extremamente frio. Quais as consequências do aumento do efeito estufa, né? Primeiro, o aquecimento global, o aumento drástico da temperatura, elevação dos mares, extinção de animais, né? Morte de algumas plantas e animais por conta de não se adaptarem à nova temperatura desse lugar onde eles estão. Então, interfere em toda a nossa biodiversidade. O que são elementos climáticos? Nós estudamos 2, elementos climáticos e fatores climáticos. Os elementos climáticos são aqueles que conferem ao clima algumas características, por exemplo, a pressão atmosférica, a temperatura, a radiação solar e a umidade são elementos climáticos. Fatores climáticos seria continentabilidade, maritimidade, ou seja, se ele está próximo ou não do mar, se está próximo ou não do continente. Isso daí são fatores climáticos. Os elementos climáticos são situações mais simples, como a pressão atmosférica, a temperatura. Então, os elementos climáticos, as indústrias meteorológicas, né, elas utilizam esses instrumentos lá da questão número 1 para desvendar se vai chover ou não, para desvendar o nosso tempo, porque o clima é uma coisa estável e dura anos, né? Clima tropical é sempre, o tempo não, o tempo ele muda em minutos,
em segundos e até em horas, né? Vai depender. Explique com suas palavras porque algumas regiões são muito quentes do planeta e outras frias. Está associada à posição no globo terrestre. Né? Os países que estão no meio, na linha do Equador, próximo da linha do Equador, teoricamente eles são mais quentes porque tem uma maior incidência de radiação solar. Lá em elementos climáticos a gente também vê isso. Né? Então as regiões mais quentes estão mais pertinho da linha do Equador, recebem uma incidência de radiação solar. Já as mais frias, que é do meio para cima, né, para os polos, quanto mais próximo do polo, mais frio, né? Quanto mais afastada da linha do Equador, recebe menor quantidade de radiação solar. E o que é ventos alísios e não alísios, né? Contralísios? Um é o contrário do outro. Os alísios, eles ventam do trópico para o Equador. Os contralísios, eles vão do Equador para os trópicos. Então, o fenômeno é um ciclo, né? Alísios, do trópico para o Equador, então seria esse movimento aqui, ó, de cima para baixo. E o contralísio seria do Equador para o trópico. Sai da linha do Equador quente e vai lá para o trópico, né? E esse movimento é contínuo, né? É o que forma nossas massas de ar. Então, por hoje, gente, a gente está estudando aqui. São 5 questões. Lembrando que revisão não é cópia de prova nem de teste, mas vai ajudar muito a vocês a tentar entender um pouquinho melhor, a gente conversar sobre o assunto. Qualquer dúvida pode mandar mensagem, como também pode assistir as aulas anteriores, como também pode me mandar lá uma mensagem no WhatsApp. Tá, gente? Beijinho aí, fiquem com Deus, espero ter ajudado alguma coisa.